Todos nós temos uma dificuldade com a aparência das coisas. Quando a gente olha de longe, ou até mesmo por causa da distância, falta luminosidade, a gente acha que está vendo uma coisa, quando se aproxima vê que é outra. Outras vezes é a própria questão de conseguir ir para além da aparência. Parece que nos falta, né? Uma sensibilidade que vai para além de só ter um olho que enxerga. Parece que a gente precisa de algo mais para de fato ver. Samuel, quando foi mandado por Deus até a casa de Jessé para ungir aquele que seria o novo rei de Israel, Deus falou: vai até essa casa. Lá tem vários meninos. Você vai ver, você vai descobrir quem é aquela pessoa que eu escolhi para ser o novo rei. Deus poderia ter dito para Samuel, mas ele manda Samuel ir lá. E quando Samuel conhece o primeiro filho de Jessé, tem alguma coisa no porte, na aparência, que ele olha para o menino, ele olha para o rapaz e diz: é esse. Certamente é esse o escolhido. Mas só que Deus vai dizer para Samuel assim: não é Samuel, não é esse. Tem alguma coisa que eu estou procurando que vai para além da aparência. Eu estou olhando para o coração, Samuel. Parece que Deus está trabalhando com Samuel porque ele vai vendo todos os filhos, os 7 filhos, e ele chega à conclusão de que não é nenhum daqueles e vira para o pai e pergunta: não tem mais nenhum filho? Ele fala: tem Davi, o mais moço, ele está lá fora, e manda chamar Davi. E Davi vem, Samuel olha e fala: é esse o escolhido, é esse o ungido. E me parece isso, que Deus estava ali fazendo Samuel olhar, aprender a olhar para além da aparência, aprender a olhar como Deus olha. Estava ali desenvolvendo essa habilidade, Samuel, até que ele de fato enxergasse o que Deus enxergava em Davi. Houve uma outra ocasião, também na história de Israel, que houve uma grande seca, profetizada por Elias, 3 anos e meio de seca. E Elias era aquele profeta, né, meio que é o lugar comum do profeta, né? O profeta, como ele vem denunciando os erros, geralmente ele é rejeitado por aqueles que estão cometendo os erros que ele denuncia. E Elias, em especial, ele era considerado um inimigo de Estado, porque Acabe, o rei, Jezabel, sua esposa, eram adoradores de Baal. Jezabel trouxe a adoração a Baal com força para dentro de Israel. E Elias denunciava isso. Então Elias era perseguido, Elias corria risco de vida, né? Por conta da denúncia que ele fazia daquilo. E Deus fala: olha, vai lá, procura Acabe, porque eu vou encerrar esse período de seca. Elias vai até lá, né, tem um encontro com Acabe, né, já chega uma frase, né, bem conhecida, chega para Elias e quando eles se encontram, né, você é o perturbador de Israel, o que você quer comigo? E aí Elias fala: não sou eu o perturbador são vocês, que trouxeram, que estão, né, adorando outros deuses aqui no meio de Israel, está levando o povo a adorar outros deuses. Mas aí, enfim, Elias fala para eles: vamos todos para o Monte Carmelo. Nós, povo, os profetas de Baal, vamos todos subir o Monte Carmelo. E todos, então, se reúnem ali naquele lugar e Elias vai fazer um desafio. Primeiro ele vira para o povo, para aquelas pessoas que vão até ali e fala: até quando vocês vão ficar divididos, olhando de um lado para o outro, sem olho ajustado para olhar na direção certa? Até quando? E até quando vocês não vão ver que há Deus em Israel? E para que esse povo visse, né? Elias faz um desafio de que tanto os profetas de Baal como ele ofereceriam um sacrifício, cada um ao seu Deus, e que o sacrifício que fosse consumido pelo fogo, né, que desceria do céu e consumiria tudo aquilo, manifestaria então o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal constroem ali o altar, 450 profetas, eles clamam de manhã até o meio-dia, clamam, pedem, gritam, se flagelam e não há resposta. Eles ainda entram ali à tarde, até que eles desistem porque simplesmente não houve nenhuma resposta a todo o clamor, né? A toda gritaria, enfim, todo aquele movimento. Elias então monta o seu altar.
lenha, sacrifício, faz uma vala no entorno do altar e ele joga água, é muita água, muita água, cântaros ali de água para encharcar sacrifício, lenha, para fazer com que a água cerque aquele altar, para mostrar que não havia manipulação. Todo mundo sabe como é difícil madeira molhada pegar fogo. E ele faz uma oração direta e simples, ele fala: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de aliança, Deus que é Deus em Israel, se revela, se manifesta. Se o Senhor está comigo, se revela, mostra que a minha mensagem é verdadeira. E o fogo desce do céu, consome sacrifício, madeira, lambe a água toda, consome absolutamente tudo, tudo. E o povo, diante daquilo, né, lógico, não tem como não ficar impactado, se ajoelha e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que parece que tudo aquilo que o povo viu, que foi impressionante, que foi uma revelação da manifestação de Deus no meio deles, do poder de Deus no meio deles, e não tem como não ser impressionante, não tem como a gente não se impressionar, mas aquilo ficou na aparência das coisas, porque aquele povo não se converteu, aquele povo continuou adorando Baal, aquele povo continuou na idolatria. Não foi suficiente aqueles sinais tão diferentes. Olha a diferença daquele olho que é habilitado a ver, porque aquelas pessoas viram sinais maravilhosos e não creram. Jesus disse que nós seríamos muito mais bem-aventurados porque não vimos dessa forma e cremos. Preste atenção. Jesus na cruz. Jesus, aquele homem pregado numa cruz com os cravos, com a sua coroa de espinho, flagelado, deformado, coberto de sangue. Aquele homem, Jesus, na cruz, sofrendo, agonizando uma morte extremamente dolorida. Tinha 2 homens ao seu lado, um à direita e à sua esquerda. Os 2 olharam para o mesmo Jesus. Era o mesmo Jesus. Só que um, quando olhou, só enxergou pobreza, derrota, escárnio, né? Esse que olhou e viu esse Jesus derrotado, né? Ele fala: mas você não é filho de Deus, você não é rei dos judeus, você não consegue nem sair dessa cruz. Ele não tinha o olho para ver. Mas aquele a quem o próprio Jesus já havia dito bem antes da sua crucificação, né? Num sermão para os seus discípulos, ele falou: olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. O outro ladrão olha para Jesus e vê um inocente pagando pelos crimes que não havia cometido. Esse que olhou e viu esse Jesus, naquele mesmo dia, entrou com ele no paraíso.